ouça esta mensagem, que é da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua família, Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Gostaria de chamar o nosso querido pastor missionário Ismael, e se o senhor permite, meu pastor, gostaria de fazer uma oração para que o Senhor continue o abençoar. Fique à vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Ismael, missionário em África, também de toda a sua família. Eu te peço, como o Senhor sempre tem feito, que o Senhor use os lábios do teu servo, nos trazendo uma mensagem vinda da tua parte. Seja com ele, nos ajude, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Ismael, é com o Senhor. A paz do Senhor, evangelista Davi, missionária Adriana. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da missionária Adriana, dos seus filhos, que são bênçãos. Sempre foi bênção na minha vida, vocês sempre foram bênção e amigos de verdade. Então, entre os grandes amigos que eu tenho vocês como amigos dentro dessa conta. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlito Machado Fiel, nosso pastor presidente, uma grande bênção, do pastor Ixson, sua esposa, da esposa do pastor Carlito também, a irmã Jane, grande bênção de Deus, e esses pastores abençoados juntamente com suas esposas. A igreja de Itabuna é bênção de Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pelo ministério, pelos líderes de missões, o irmão Paulo, o irmão Josué, a Tati, todos vocês. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E hoje fomos convidados pelo evangelista, eu vou chamar de pastor porque ele é pastor, Davi, e que é uma grande bênção de Deus, para que a gente compartilhasse aí com este culto da família na nossa igreja Itabuna. Eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado por intermédio dos seus servos, né? Que lembrou de nós. Então, estamos aqui para falar sobre família. E eu gostaria de convidar a você a ler um texto bíblico quando a gente, para que sirva como a nossa base da nossa mensagem hoje. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E disse Deus: não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma companheira para ele. Isso é maravilhoso. Então a família começa assim. A família começou por uma iniciativa de Deus. Deus fez uma analogia na vida do homem e ele percebeu que o homem só estava incompleto. Então, Deus decidiu completar a vida do homem. E ele disse: não é bom que o homem fique só, vamos fazer aí uma companheira para viver com ele. E quando Deus decidiu assim, ele fez Adão dormir. E segundo a Bíblia Sagrada, no versículo 22, do mesmo livro de Gênesis, e Deus tirou a costela de Adão e formou uma mulher. E no versículo 23, trouxe para ele e ele analisou agora. A primeira analogia foi de Deus em ver que não era bom o homem ficar só. A segunda foi de Adão. Quando Adão olhou Eva e viu a perfeição, você dá uma olhada para Davi, dá uma olhada para Adriana, né? Davi é bonito, mas Adriana é linda. Então é a perfeição.
É a perfeição da coisa. Então, quando Deus olhou Adão e viu essa necessidade, então ele resolveu fazer a mulher. E a mulher foi a segunda, por isso que a mulher fica mais bonita, é mais bonita do que o homem. E quando Adão olhou, ele fez analogia. Ele disse Adão, esta é osso dos meus ossos. Então, Deus ainda não tinha dito nada para Adão. Adão, ele citou a coisa assim mais romântica que ele tinha. Adão não sabia nada de coração, como é, a mente, não sei o que, o amor. Então, a coisa mais próxima que ele entendeu, na sua analogia, é parte de mim. Essa aí, sim. Então, ele se admirou e falou desta forma, porque ele percebeu que, ao olhar para Eva, ele via algo diferente que ele tinha visto em todas as outras coisas. Ele já tinha visto belos animais, ele já tinha visto belos pôr do sol, ele já tinha visto a bela natureza, belos rios, árvores e frutas, ele já tinha visto muitas coisas bonitas. Mas ele não tinha expressado essa grandeza, essa frase tão romântica para aquele tempo. Talvez se fosse hoje, ele dizia, esse é meu coração, esse é meu amor. Mas como ele não tinha esse vocabulário ainda, ele disse, esta faz parte de mim. Então, aí a Bíblia continuou, disse, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, daí foi que se formou família. E a partir desse princípio, hoje, Deus levantou este casal aí em Itabuna para nos trazer, nos orientar dentro desse assunto chamado família. Vocês me desculpem um pouco, porque acostumado em falar com tradução, aqui todos os dias que a gente fala, talvez, às vezes a gente espera um pouco, parece na cabeça, parecendo que vai vir a tradução depois. Porque aqui na África são 11 idiomas oficiais, e a gente faz, geralmente, a gente prega em 2 línguas, às vezes em 3, para que as pessoas tenham um entendimento melhor. Então, às vezes, eu fico esperando que a tradução venha dentro da minha cabeça. Então, quando Deus resolveu fazer a família, ele fez a família visando 2 coisas. Uma era ela se relacionar entre si. E a segunda, relacionar-se com ele. Então, Deus tinha 2 propósitos definidos. Para que a gente entenda isso melhor, se nós lermos o versículo de número 8, a gente vê que Deus, 8, 9 e 10, a gente vê que Deus, ao cair da tarde, à tardinha, ele veio ter com Adão e Eva. Isso é relacionamento de pai de família. Você percebe que as pessoas saem de manhã para trabalhar, mas no final da tarde, geralmente vêm para casa. Esse é o normal. Existem pessoas que trabalham em horários diferentes, mas o normal é sair pela manhã e voltar à tarde. Então esse era o comportamento de Deus com Adão e Eva. Então isso quer dizer família. Deus criou o homem e a mulher
para se relacionar-se entre si e gerar filhos. Quando nós lemos no versículo Gênesis 1, versículo 27, a gente vê macho e fêmea, Deus o criou e o abençoou. E diz: frutificai e multiplicai. Então, ele fez o homem e a mulher para gerar filhos, para ter uma família. Um casal, nós chamamos, a Bíblia chama, uma família é a união de um homem e uma mulher, de acordo com a Bíblia Sagrada. E este relacionamento assim, Deus o abençoou e desejou ter relacionamento com ele todos os dias. Então, todos os dias Deus vinha, de acordo com o meu entendimento, para verificar o que estava acontecendo, para conversar com Adão, conversar com Eva. Eu quero que você preste atenção a uma coisa aqui maravilhosa. Talvez você já tenha passado por esse texto muitas vezes e ainda não tenha percebido. Observe uma coisa: Deus, Criador de todas as coisas. Se você ler no versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou todas as coisas no princípio. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver Deus criando os animais, Deus criando as estrelas, o sol, e fazendo separação das águas. Se você continuar lendo, você vai ver os anjos, querubins, arcanjos, serafins. Então Deus criou muitas coisas, mas no cair da tarde, Deus deixava todas aquelas coisas e vinha ter com aquele que ele gostava de ter relacionamento. Veja como um casal é importante, como uma família é importante. Deus deixava tudo isso para voltar para uma família aqui na terra. Então é muito importante o relacionamento com Deus. Se você continuar olhando e lendo a Bíblia Sagrada, você percebe que Eva e Adão, eles caíram. No versículo 13 do próprio Gênesis, capítulo 3, você vê que eles caíram. Mas Deus, nos versículos seguintes, chama ele para uma conversa. Deus começa a conversar com eles. Deus quer entender a sua família. Deus quer saber a motivação das coisas. Deus quer relacionamento. Não é porque eles pecaram, não é porque há um erro na família que tem que se desmanchar, que tem que acabar. Não, vamos conversar, vamos entender como Deus fez. Ele conversou com a sua família. Ele chamou Eva, vem aqui, venha me dizer o que é que está acontecendo. Vem aqui, Adão, vamos conversar. O que motivou a vocês fazerem isso? O que é que aconteceu? E você, olhe, preste atenção em uma coisa. Aqui tem três seres, três sujeitos principais desta ação. Nós temos a serpente, ou podemos dizer 4. Satanás, que não aparece fisicamente, mas vamos falar dos 3 sujeitos: a serpente, Eva e Adão. Eram 3 sujeitos, e os 3 foram citados, mas Deus chamou para conversar 2, Eva e Adão. Ele não chamou a serpente, porque a serpente não fazia parte da sua família. Quando houver um problema, chame a sua família e converse com ela. Não é com as pessoas, não é com o vizinho,
não é com seus amigos, não é com aqueles que ouvem o problema. Deus chamou a sua família, aquele que ele tinha relacionamento, para conversar. Então, se a gente começa a analisar o Gênesis 1, 2 e 3, a gente percebe o relacionamento da família. Nós não precisamos andar a Bíblia toda, apesar de que em toda a Bíblia nós encontramos algo que nos traz a exemplo sobre como se comportar, como viver, como agir dentro de uma família. Mas aqui, Deus chama a responsabilidade os seus familiares, aquele que ele tinha relacionamento, para conversar. Depois que Deus conversa, ele toma as decisões. É bom entender que Deus é amor, Deus é justiça. Agora vamos pensar no relacionamento de Deus com Adão e Eva, quando ele, depois de toda a conversa, depois de toda a analogia. No versículo 21, a Bíblia diz que Deus fez uma túnica de pele e os vestiu. Deus não os desamparou, Deus os protegeu. Existem pessoas que entendem, que dizem, olha, quando Adão e Eva pecou, Deus lançou fora do jardim. Não, Deus teve uma conversa, fez uma analogia, depois da analogia, Deus os protegeu antes de mais nada. Vestiu. Em outras palavras, diz, eu vou proteger. Eu vou te ajudar. E Deus não o abandonou. Quando nós vemos lá na frente a morte de Abel, Deus pergunta a Abel, a Caim, pelo seu irmão. Você vê que Deus continuou acompanhando a família, ele não desprezou por causa dos seus erros. Agora, eu quero trazer a atenção, nós estamos falando de marido e mulher, uma coisa que é muito interessante para os filhos. No versículo 22, então diz o Senhor, eis que o homem é como nós. Ele sabe o bem e o mal. Você sabe de uma coisa, o que é que esse versículo me diz? Esse versículo chama-se de responsabilidade. Há um tempo que seu filho passa a ser igual a você, no sentido de poder trabalhar, de poder assumir as suas próprias responsabilidades. Aqui Deus chama a responsabilidade deles. Diz agora, eles têm que assumir as suas responsabilidades. Existem pais que os filhos vão crescendo e nunca dá responsabilidade aos filhos. Os filhos ficam com 20, 30, 40 anos e fica sendo o bebezinho do papai e da mamãe, e é sempre um problema na família dele, porque os pais não deixam eles assumir as responsabilidades. A etapa que você vai crescendo, que você vai se desenvolvendo fisicamente, mentalmente, vai tendo seus conhecimentos e vai assumindo as suas responsabilidades para que um lar seja equilibrado. Um lar onde só a responsabilidade está sobre os pais, a família é desequilibrada. Os pais que não permite que os seus filhos façam as tarefas de casa, as tarefas domésticas, essa casa, essa família é desequilibrada. Você precisa preparar os seus filhos para o casamento.
Você precisa preparar os seus filhos para a vida. Então, Deus disse, eles agora sabem do bem e do mal. Vamos deixar agora eles assumir as suas próprias responsabilidades. Queridos irmãos, falando de família, você sabe que eu sou missionário e não deixo de falar de família e introduzir a questão da salvação. A família aqui em África, nós temos famílias no Brasil, são famílias que são um pouco diferentes. A família africana é uma família um pouco diferente quando nós falamos de família tradicional. Mas todos pensam na família. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu disse para um irmão há pouco tempo que ele estava colocando seus amigos maior do que a sua família. E quando eu chamei ele para conversar, ele me disse, pastor, esse é o meu melhor amigo. Esse é a pessoa que sempre me ajudou. A minha família não faz assim. Eu disse para ele, no momento da dificuldade, esse seu melhor amigo vai apoiar, não é você, é a família dele. Então está na hora de você começar a se preocupar com a sua família. Quando tem problema na família, nós geralmente gostamos de olhar a parte que está certa e gostamos sempre de estar com a parte certa. Um dia eu chamei um casal aqui em África para conversar e eu dei prioridade à irmã começar. E eu digo, minha irmã, eu quero que você me diga qual é o seu problema. E ela olhou para o marido e disse, pastor, quem conhece o meu problema é ele. Porque se eu for falar, eu só vou falar das minhas qualidades. Quem conhece o meu problema é ele. Então eu achei bem interessante a visão que as outras pessoas conhecem os nossos problemas maior do que nós. Porque muitas coisas que nós pensamos que são virtudes nossas, eles criam problema para nós. Mas como nós estávamos falando de família, relacionamento, que Deus gostava, que Deus queria aquela família e ela pecou, e Deus chamou ela à responsabilidade, como estávamos falando sobre tudo isso, e muita gente entende que Deus abandonou essa família, já vi muita gente pregando isso, mas Deus nunca abandonou. E se a gente começar a estudar a Bíblia, Deus tentou um relacionamento novamente com Noé. Tentou novamente ter um relacionamento com a sua família aqui na terra, mas falhou. Depois ele tentou o relacionamento com o povo de Israel, falhou. Depois ele entendeu, João 3,16, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, continuou amando. Talvez lá no original ele traz o sentido de não é amor, começou a amar. Porque muitas vezes nós pregamos aqui, entendemos pela forma de falar, Deus começou a amar. Deus não começou a amar. Deus continuou amando o mundo de uma maneira tão grande que decidiu dar o seu Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, aquele que quisesse voltar para o relacionamento com ele. Então, uma família, ele tem que ter relacionamento horizontal e vertical. Só um relacionamento horizontal, ele vai ter problema lá na frente. Drogas, bebida, adultérios e outros. Um problema
Se você não tem um relacionamento vertical na sua família, se Deus não está presente no relacionamento, você tem grandes problemas entre o casal e com os seus filhos. Mas eu me lembro de uma coisa. A minha saudosa mãe, que vocês conhecem muito bem, a maior missionária que eu já encontrei, que eu já conheci em toda a minha vida, ela fazia o seguinte: todas as 6 horas da tarde, ela nos unia e lia um capítulo da Bíblia para nós. E cada dia era o dia de orar. Nós aprendemos a orar em casa, aprendemos a ler a Bíblia em casa, aprendemos a ter um relacionamento com Deus em casa. E o relacionamento com Deus, hoje, nos abençoou de uma maneira tão grande que podemos dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor. Então, isso é muito bom quando nós temos culto doméstico, quando nós temos relacionamento vertical e horizontal. Relacionamento de Deus para com a família e de um para com os outros. No livro de João, nas cartas de João, ele diz assim: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão ou o seu próximo, então você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus e não ama a sua família, você é mentiroso. Você não ama a Deus. Como é que você ama a Deus que você não vê e não ama a sua esposa que você está vendo? Como é que você ama a Deus que você não vê e não ama seu marido que você está vendo? Como é que você ama a Deus que você não vê e não ama seus pais ou seus filhos que você está vendo? Então essa história de dizer que ama a Deus e não ama a sua família é uma história, como minha mãe dizia, da carochinha. É uma história mentirosa. É simplesmente uma coisa que você tem que dizer que ama alguém. Aí disse: não, mas eu não amo a minha família porque ela não me entende. Um dia eu estava ouvindo, um pastor chamou a esposa e disse para a esposa: o seu marido diz que você não obedece a ele. Ela disse: eu não obedeço porque ele não me ama. E chamou ele e perguntou: a sua mulher disse que você não ama ela. Eu não amo porque ela não me obedece. Você vê, cada pessoa arruma uma desculpa para cobrir o seu erro dentro da família. E eu quero, meus queridos irmãos, concluir essa minha palavra para os casais, dizendo: nada melhor do que ter uma família cristã. Nada melhor do que ter Deus, Jesus, o Espírito Santo no seu relacionamento. Nada melhor do que ter uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo e poder colocar Deus de volta no relacionamento com a sua família. A sua família pertence a Deus. A sua família é de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, agradeço por essa oportunidade. E, chefe, o genro aí de Davi, como é seu nome que eu esqueci? O genro de Davi. Fábio. Fábio? Você... Hã? Isso. Você não é besta não, casou com uma bonita, viu, velho? É bonita e gente boa. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e que Deus, o Criador de missões, abençoe vocês grandemente. Obrigado, Davi, meu irmãozão querido. Obrigado, Adriana. Louvo a Deus mais uma vez pela vida do pastor Carlito e essa igreja de Itabuna abençoada. Um grande abraço. Deus abençoe.
abençoada do nosso pastor e amigo, desse casal, dessa família que tanto amamos. Está lá, né, na África fazendo uma obra tão linda, missões que está no coração de Deus, né? Glória a Jesus, Deus abençoe, pastor. Muita saudade do Senhor, da irmã Neuza e de todos. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e a nossa casa pertence ao Senhor. Amém? Amém. Espero vocês aqui na África, viu? Para louvar aqui com a gente. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos.